Esquizofrenia, na perspectiva fenomenológica existencial, contribuições da abordagem Gestalt terapia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a esquizofrenia é um transtorno mental grave, caracterizado por uma distorção de pensamento, percepções, emoções, linguagem, autoconsciência e comportamento. Algumas das experiências mais comuns são alucinações e delírios. Na maioria das vezes, os sintomas se manifestam no final da adolescência ou no início da vida adulta, tanto nos homens como também nas mulheres. Na esquizofrenia, ocorre um prejuízo na relação entre o indivíduo e o mundo. Percebe-se um fechamento do ser em si mesmo, que procura, portanto, ficar isolado de outras pessoas, o que compromete muito as relações que o esquizofrênico pode ter, uma vez que, na maioria das vezes, este não confia no contato com os outros. Segundo a abordagem da Gestalt terapia, que é conhecida como uma terapia de contato, esse transtorno mental é entendido como um estreitamento da relação do indivíduo consigo mesmo e com o mundo. Sintomas da esquizofrenia. Sintomas negativos. Se manifestam pelas ausências e por déficits psíquicos e comportamentais. Embotamento afetivo, onde o indivíduo se isola progressivamente do convívio social e, em casos graves, há a perda da capacidade de se sintonizar afetivamente com as pessoas. Alogia, ou empobrecimento da linguagem e do pensamento, caracterizado pela diminuição da fluência verbal e discurso empobrecido. Diminuição da vontade, em realizar tarefas que exijam iniciativa, motivação, organização e persistência. Anedonia, diminuição da capacidade de experimentar e sentir prazer. Sintomas positivos são novas manifestações salientes do processo esquizofrênico, alucinações e delírios. Sintomas de desorganização. Pensamento desorganizado, podendo chegar até a produção de um pensamento totalmente incompreensível e incoerente. Comportamentos desorganizados e incompreensíveis, bizarros e inadequados, que podem ser observados em vestimenta, adornos, aparência e expressão geral bizarra. Afeto inadequado e incongruente. Sintomas psicomotores. Estereotipias dos movimentos, gestos repetidos de forma mecânica e sem finalidade. Maneirismos, gestos repetidos que parecem ter significado apenas para o indivíduo. Catatonia, manifestação mais marcante na esquizofrenia, onde o nível de consciência está preservado, mas o paciente pode apresentar estupor e ficar parado no leito sem fazer nada, sem responder solicitações, sem se alimentar ou sair para urinar e defecar. Sintomas, prejuízos cognitivos. Prejuízos na atenção, memória, velocidade de processamento e funções executivas. Sintomas de humor. Pessoas com esquizofrenia apresentam taxas mais altas de sintomas ansiosos e depressivos. Falta de insight. Os pacientes não acham que têm qualquer doença e, quando reconhecem alguns sintomas, o atribuem a outras causas e fatores. Diagnóstico. O processo de diagnóstico precisa envolver a compreensão dos comportamentos do indivíduo e seu funcionamento, por meio da escuta e observações qualificadas sobre as experiências e sobre as queixas dos sintomas e seus impactos na vida do indivíduo, com a intenção de, no final desse processo, indicar a intervenção mais apropriada. Na abordagem da Gestalt terapia, o diagnóstico deve ser construído por meio do contato com o cliente e tem como objetivo identificar e explicar o modo pelo qual o indivíduo se relaciona com o ambiente e de que forma significa a sua própria experiência.
Desse modo, o diagnóstico terá como intenção acolher a pessoa na sua totalidade e compreender e explicar o modo que a pessoa se relaciona com o meio e de que forma significa a sua própria vivência. Tratamento com base na abordagem Gestalt terapia. Nessa teoria, esse transtorno mental não é tratado como uma doença apenas, porque também existe uma atividade de criação na fronteira do contato, como também um ajustamento criativo. É relevante que o trabalho do psicoterapeuta seja feito por meio de uma rede de apoio, para ter contato com pessoas que tenham um vínculo afetivo com o cliente, para que esta pessoa possa desenvolver da melhor forma possível e que tenha um suporte para além da terapia, auxiliando nos processos de socialização e recuperação. Uma alternativa para a psicoterapia verbal com cliente esquizofrênico é a arte-terapia, que também proporciona uma relação de contato entre o psicólogo e o cliente, para estabelecer o vínculo terapêutico e que tem o objetivo de ajudar o cliente em lidar com suas questões de uma forma mais efetiva e saudável. Em clientes com diagnóstico de esquizofrenia, a arte-terapia é um método muito considerável, pois o ajuda a estabelecer um ponto de equilíbrio entre a fantasia e realidade. O tratamento psicoterápico com base na abordagem gestáltica pode proporcionar bem-estar e boa qualidade de vida aos clientes com esquizofrenia, de acordo com as possibilidades e limites de cada um, e tem como objetivo a integração do indivíduo à sociedade e a transformação em busca de crescimento e desenvolvimento saudável a partir da ampliação da consciência. Relato de Kate Fenner. Kate Fenner foi diagnosticada com esquizofrenia aos 17 anos. Hoje, aos 19, ela utiliza da sua conta no Instagram para postar relatos e ilustrações que ela faz de suas alucinações. E para finalizar este documentário, segue o relato de Kate em sua ilustração intitulada Autorretrato. Um autorretrato de 10 minutos. 3:30. Eu faria mais, mas é como se estivesse sendo observada por alguém fora do meu alcance. Em minha visão periférica, eles estão sangrando e sussurrando para mim, zombando de mim. A água que bebo está cheia de impurezas, mas bebo mesmo assim. Os waffles de mirtilo na torradeira parecem ser de plástico. Os insetos rastejando em mim tentam em vão comer minhas pernas, até que eu não seja nada mais do que um manequim quebrado. Essa sensação de danação eterna me enche de pavor. Eu estou indo para o inferno, como se eu já não estivesse vivendo isso. Eu odeio a humilhação das pessoas olhando para mim, mesmo aquelas nas fotos. Assim que entro na sala, todos sabem que eu sou uma estranha. Se eu olhar para a foto de alguém, ela de alguma forma será capaz de me ver. Pegar um lápis para desenhar esses sentimentos e alucinações não é totalmente transparente. Você lida com esses sintomas após o fato. Depois que eles o deixam, você pode se levantar e viver novamente. A foto acima é minha tentativa de desenhar algo no meu estado de espírito atual, bagunçado, corrompido, frustrado. Muitas vezes as pessoas me elogiam por ser capaz de canalizar isso para minha arte, como se desenhar insetos fofos segurando flores pudesse me curar. Não quero que as pessoas tenham a impressão de que essa doença é tão bonita quanto a arte que eu crio. Não há nada de belo na doença mental. Você quer saber? Eu não tenho raiva de homem nenhum. Eu tenho dó. Eu tenho raiva do trocadilho, do esperto, ao contrário, do mentiroso, do traidor. Desse é que eu tenho raiva. Tenho ódio, tenho nojo. A voz que eu escuto sempre fica me desprezando, falando que eu sou um lixo, que eu não vou conseguir. Eu sempre dou razão para ela, sabe? Porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Na verdade, eu sei que eu não sou capaz. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo isso? Elas voltaram. Elas não voltaram como antes.
Elas antes brincavam comigo quando eu era criança. Agora que eu sou adulta, elas só me perturbam. Elas pedem pra eu fazer coisas más, pra eu bater nele, pra eu machucar ele, meu pai. Eu vou pegar ele. A voz quer, a voz tá pedindo. Eu sempre vi uma menininha, só que eu tinha muito medo dela. E as pessoas falavam que ela não era real. E um dia eu quis mostrar pra ela que ela não era real. E eu comecei a me cortar, só que nesse momento ela começou a ficar má comigo.